דבר אשר נברא ראשון בן ראשית בראשיתו אינו אדם נולד לכור נוצר יורה כנולדו ומלכותו שפע נבואתו נתנו אל שסגולתו ותפארתו לא כאן בישראל ומשה עוד נווה ומבטחית אמונתו תורה אמת נתן והמועל על יד נביאו נאמן ביתו לא יחד נבחר ולא יאמר דעתו לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו מביט לסוד דבר מקדמתו גומר להסחסד כמפעלו נותם לרשרה כרישתו ישלח לקץ ימין משיבנו לפדות מחקקת ישועתו מתים את חייכם ברוב הסדום ברוך עד השם תחילתו ברוך עד השם תחילתו. Olá, Shalom. Shalom. Boa noite, pessoal. O Giuseppe, o Júnior, a Emma Santana, o Joshua, Marina Itália, o Jotinha Santana. Esqueci alguém? Pulei alguém? Pessoal, boa noite. Pessoal, já estamos gravando a aula, tá? Vocês perceberam? Nós colocamos uma introdução. Quem conhece a canção que estávamos assistindo aqui na apresentação? Quem de vocês conhece? Conhece. Qual que é o nome dessa reza? Igdal. Igdal. O que mais que pode se falar sobre Igdal? Alguém gostaria? Bom, Igdal. Deixa eu ver se eu consigo corrigir.
a minha webcam, ela não é das melhores, então a iluminação precisa estar tinindo. Pessoal, o Igdala é a oração, uma das principais orações que temos em nossos serviços, inclusive nas rezas de Yamin Tovim, nos dias festivos. Os 13 princípios da fé judaica. Quem tem o Sidur em mãos aí? Tem o Sidur próximo. Então, o Igdala sempre rezamos aqui pelas manhãs, ele está na página 24 do Sidur. Então ele diz assim: exaltemos o Deus da vida, a tradução, né? A tradução do que nós ouvimos na apresentação que tivemos no início. Exaltemos o Deus da vida e demos-lhe glória, ele existe, mas sua existência não é limitada pelo tempo. Ele é um, e a sua unidade é inigualável e infinita. Ele não tem nenhuma forma, é incorpóreo, e nada pode ser comparado à sua santidade. Ele existia antes que fosse criada alguma coisa, ele é o primeiro e nenhum outro precedeu. Ele é o Senhor do universo, de toda a criação, e ele demonstra sua grandeza e poder. A inspiração da sua profecia concedeu aos homens da sua eleição e da sua glória. Nunca se levantou em Israel um profeta como Moisés, que contemplou a face de Deus. A lei da verdade foi dada por Deus. A Torá da verdade foi dada por Deus a seu povo pela mão do seu profeta Moisés, seu fiel servidor. Deus não dará outra lei e nem nunca mudará por nenhuma outra. Ele compreende e conhece os nossos segredos, vê o fim de todas as coisas desde o seu começo, recompensa os bons segundo os seus merecimentos e pune os maus segundo as suas maldades. No fim dos dias, enviará o nosso Mashiach para redimir aqueles que têm esperança na sua salvação final. Os mortos, Deus, na sua grande misericórdia, o fará reviver. Deixa eu só compartilhar o link para uma criança que não está no grupo. E ele já vai para Bar Mitzvah. Deixa eu ver se eu consigo incluí-la aqui. Então, alguém de vocês conseguiu o Sidur? Tem o Sidur em mãos? Sim ou não, pessoal? Aí, estamos de volta. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, Sim? E vocês podem falar se vocês têm o Sidur sim ou não? tem. Tem? Está com o Sidur em mãos? Joshua, então leia para mim, ou abra para mim, vamos compartilhar a leitura na página 120 do Sidur completo. Então, é esse que você tem? Esse mesmo. Alguém aqui tem um Sidur diferente do que eu recomendei? Sidur completo? Esse aqui, ó. Ok. Bom,
Então, o Igdal, pessoal, é os 13 princípios da fé judaica, que foi estabelecido por ninguém mais e ninguém menos que Moshe Ben Maimon. Moshe Ben Maimon, nós precisaríamos ou precisaremos de uma aula só para conhecer e falarmos de Moshe Ben Maimon, mas foi o sábio da Idade Média que codificou, ele fez a codificação da lei e estabeleceu, no período de ascensão do islamismo, ele criou e definiu os 13 princípios da fé judaica, que é o que está para vocês na página 120 do teu Sidur. Os 13 princípios da fé judaica, ele foi extremamente necessário em função da forma como o islamismo e o cristianismo emergiram como duas grandes religiões proselitistas. Sabem o que é isso? Essa palavra proselitismo? Todos com o microfone desligados. O proselitismo é a forma como essas religiões elas criam, elas entendem que para as pessoas serem melhores, para a sua sociedade e para elas preencherem o mérito do mundo ou da promessa de que eles acreditam dos seus deuses, ele precisa ser ou um cristão ou ele precisa ser um bom muçulmano, certo? Então, o judaísmo ou os judeus da diáspora que estavam espalhados por entre as nações, eles passaram a estar entre essas duas grandes religiões proselitistas. Ou seja, se você não é um bom cristão, você é um pagão. Você não tem a salvação de Deus na filosofia cristã. Se você não for um bom muçulmano e seguir o Islã e o seu Alcorão, você também é um pagão e não merece viver. Então é mais ou menos assim, né? Não é mais ou menos assim, é exatamente isso. O proselitismo, a necessidade de que essas religiões têm de converter as pessoas àquilo que eles acreditam e praticam, né? Para assumirem e merecerem as promessas de que eles têm esperança. Então, esse é o proselitismo que já no século XII estava muito presente, de que Moshe Ben Maimon ele precisou definir esses princípios para os judeus que estavam entre essas duas grandes religiões, o islamismo e o cristianismo. O cristianismo, como logo depois vai surgir o islamismo, essas duas religiões, elas reivindicam ter as suas bases no judaísmo, pelo menos nos patriarcas judeus, em Abraão, Isaac e Jacó. E de fato porque o islamismo, eles estão ligados à origem de Ismael. Ismael foi o irmão de Isaac, de cuja mãe era Agar, uma egípcia. Então, dele vai sair os ismaelitas. Os ismaelitas são os árabes. E os árabes, eles são os anfitriões do islamismo ou da religião muçulmana. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper. Então, o islamismo ele vem surgir exatamente na Idade Média, quando já estava em ascensão o cristianismo. O cristianismo ele também vai surgir do judaísmo. Jesus, que é o anfitrião da religião cristã,
ele vai reivindicar os atributos de Messias e ele vai estabelecer um novo livro chamado de Novo Testamento e vai estabelecer uma outra religião chamada Igreja. Pronto. Essa igreja ela tem um patriarca chamado Pedro, e aí ele vai estabelecer as regras que regem a igreja baseada no Novo Testamento cristão. O anfitrião do islamismo é Maomé, é o grande profeta do islamismo, é Maomé, que vai receber ou vai dar aos seus seguidores o Alcorão. Bom, pessoal, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem a importância dos 13 princípios da fé judaica, porque os judeus foram forçados por essas duas grandes religiões durante todo o período da Idade Média para se tornarem cristãos e logo depois para se tornarem muçulmanos, para se tornarem islâmicos, para aceitarem o Alcorão ou para aceitar o cristianismo, tá? E os debates, os estudos e as curiosidades sobre essas novas religiões que surgem para os judeus de uma forma muito uma forma de imposição, sabe que é isso não? O Jotinha, pode falar comigo um pouquinho? Libera o teu microfone. Ou outro que gostaria de interagir? Marina? Oi, tá conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo. É a Marina? É, irmão dela. O irmão da Marina? Como que é o teu nome? É, Murilo. Ô, Murilo. Ô, Murilo. Então, obrigado por aceitar a interação. Murilo, então, eu estava falando aqui sobre a imposição das religiões que os judeus passaram a conviver com essa realidade fora da sua própria terra, fora da sua casa, fora de Eretz Israel. Então, esta imposição forçou muitos dos judeus da Europa a se tornarem ora muçulmanos ou cristãos. Então, dependendo do domínio da região onde esses judeus estavam, eles eram convertidos ao islamismo ou eles eram convertidos ao cristianismo. Tá? E daí vai surgir exatamente o atributo de Ben. O atributo de Ben, que é filho, certo? O Murilo é Ben Moshe, é isso, Murilo? Isso. E para esses judeus que foram forçados a se converterem ao islamismo ou ao cristianismo, como que eles foram chamados? Alguém sabe? O nome dado a um judeu convertido à força? Alguém quer arriscar? O nome dado a um judeu que é convertido à força por outra religião. Esse judeu convertido à força para outra religião chama-se de Ben Anussi. Tá bom? Ben Anussi. O Moshe Ben Maimônides, por exemplo, ele foi um grande sábio, que é o que codificou as leis da Torá. Hoje nós sabemos sobre os 613 mandamentos, sobre 365 mandamentos positivos, sobre 248 mandamentos
sobre 248 mandamentos positivos e proibitivos, tá bom? Que totalizam 613, que é pela decodificação de Moshe Ben Maimon, que também institui os 13 princípios da fé judaica, que é o que vimos na canção Igdal, que é uma oração que fazemos na comunidade, se tornou uma oração, se tornou uma declaração tão importante como Shema, e os 13 princípios, que estão em muitos livros sagrados, dentre eles o Sidur. Seja bem-vindo, o Mário. Ô, Mário, eu te mandei o link para o Estevão participar conosco, porque ele já está na idade de bar mitzvah, certo? Boa noite, Ros. Sim, sim, senhor. Boa noite. Então, põe o Estevão para acompanhar a nossa aulinha aí, tá bom? Tá bom. Obrigado. Ok. Bom, então, Ben-Hanus é o nome dado a esses judeus que foram convertidos à força. Aí, pessoal, o perigo da permanência judaica nesse mesmo período, que vai se dar o início também o antagonismo entre as duas principais religiões pelos seus números, né? Pelos seus números de fiéis e se tornaram praticamente reinos. Então, o cristianismo e o islamismo, eles vão polarizar o mundo, né? Nós não falamos de polarização da Guerra Fria, da União Soviética e o capitalismo americano. Nós não falamos de polarização sobre candidatos à presidência, Trump ou Biden, Bolsonaro ou Lula. Isso são polarizações. E o cristianismo e o islamismo, eles também criaram essa polarização no mesmo período em que Moshe Ben Maimon sentiu a necessidade de estabelecer os 13 princípios da fé judaica. Por quê? Porque essas grandes religiões, o islamismo e o cristianismo, elas lançaram, através dos seus livros, os seus dogmas religiosos, o Alcorão do Islã e o Novo Testamento dos cristãos, eles começaram a apresentar as suas filosofias ou as suas teologias do que eles entendem ser Deus e da forma como Deus se manifesta, da forma como Deus reage. Então, esses dogmas, ele se tornou também um risco para os judeus, que além de perseguidos a se tornarem cristãos novos ou muçulmanos, eles podiam perder essas referências. Então surge a necessidade de que Moshe Ben Maimon ele venha estabelecer os 13 princípios da fé judaica. Tá bom? Então na página 120, nós iremos ler esses 13 princípios da fé judaica de uma forma organizada, né, em tópicos, diferente da como rezamos em Igdal. Então, aqui. A primeira. Mário, quer ler comigo o Estevão? Sidur, página 120. A primeira é: eu creio com fé completa de que o Criador, bendito seja o seu nome, ele só fez as criaturas e as dirige. Ele só fez, faz e fará todas as obras. Esse é o primeiro princípio. Em acreditar que Deus é o único Criador que fez todas as coisas. Tudo veio existir através dele. Segundo tópico, eu tenho plena convicção, eu creio com fé completa, de que o Criador, bendito seja o seu nome, é o único e não há unidade como a dele. E de nenhuma maneira ele só é o nosso Deus
E ele existe, ele existiu, e ele existirá para todo sempre. Ou seja, pessoal, o princípio de que a unidade de Deus ela é indivisível. Tá bom? Vocês não conhecem, vocês não sabem, por exemplo, o islamismo ele vai acreditar que Alá é o único Deus, né? E depois tem os seus profetas. Já o cristianismo, eles acreditam nessa unidade de forma trienal. O que é isso? Eles acreditam que o único Deus se divide em três, o que eles chamam de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, cria-se uma idolatria, entendeu? Então, os 13 princípios da fé judaica, ele fala sobre uma unidade indivisível, né? E aí está o sentido da necessidade de Moshe Ben Maimon orientar os judeus do seu período, da sua época, sobre essa importância, né? De que a plena convicção de que ele é o único e a sua unidade é inigualável, ela é infinita, ela não pode ser de maneira nenhuma dividida. E de que só ele é o Deus que existiu, é o Deus que existe, existirá, existiu, existe e existirá, único, indivisível. Bom, que é o que explica a nossa oração, Shema Israel Adonai Elohim. O 3, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, não é um corpo e não pode se assemelhar à matéria, ele não tem nenhuma forma, não tem qualquer comparação de coisa alguma. Tá? Deus é o Criador do universo. Ele não pode ser limitado pelo tempo, ele não pode ser limitado pelo espaço, ele não pode ser definido de forma física como cada um de nós, como pessoas, nem como os animais e nem como qualquer outro objeto. Vocês entendem? Então, ele é o Senhor do universo. Aí alguém pode perguntar, Shemuel, mas como que na Torá Deus fala de que o seu braço, sua boca, ele fala sobre aspectos físicos? Porque a Torá, ela precisa manifestar metáforas para entendermos. Quem precisa entender somos nós. E aí sim entra a forma de que todos nós somos finitos, de que todos nós somos limitados, e a partir dessas limitações, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, das nossas informações. Então, é um meio de comunicação que a Torá ela vai traçar para nós entendermos as reações ou através das metáforas como Deus define nesse diálogo conosco. E aí sim, nós conseguimos entender o que a Torá ela está manifestando sobre a vontade de Deus, sobre a reação de Deus, sobre o plano de Deus, quando, nesses momentos, a metáfora ela pensa em traçar ou nos dar uma imagem, né? Ela nos dá uma imagem abstrata, mas nós conseguimos entender através dessas metáforas. Tá bom, pessoal? Então, por exemplo, quando Deus diz assim, e o meu braço forte os tirou do Egito. Ah, então Deus tem braço. Não, Deus não pode ser limitado por coisa alguma, porque todas as coisas que existem foram criadas por Deus. Bom, dúvida pessoal, vamos fazer pergunta, vamos fazer colocações, comentário, fiquem à vontade, tá bom? Mais um princípio. Quarto, eu tenho plena convicção de que o Criador, bendito seja o seu nome, é o primeiro e o último, sem fim, tá bom? Ele é o primeiro e o último. Ou seja, alguém poderia perguntar, mas Deus é o Criador e quem criou Deus?
Quem é o Pai de Deus? Quem é o Criador de Deus? Então, o quarto princípio, ele vai dar a cada um de nós de que ele é o primeiro e o último. Ele não pode ser limitado pelo tempo, né? E nem pelo espaço, que também a teoria da relatividade, explicada pelo Albert Einstein, diz que o tempo e o espaço são matérias, ou seja, eles também fazem parte da coisa criada. Então, Deus existia antes do tempo e antes do espaço. E por isso que ele é o primeiro e o último, né? Antes dele não houve e depois dele não haverá. Então ninguém poderia perguntar, mas quem criou Deus? Quem que é a mãe de Deus? O cristianismo não tem lá a Maria, que chama-se mãe de Deus, e ao mesmo tempo ela é mãe do filho? É confuso, não é, pessoal? Ainda bem que somos judeus, porque eu não passaria na aula de catequese, que é o que as crianças da idade de vocês teriam que fazer para a transição de uma maioridade cristã, né? Então, a filosofia cristã, por não se explicar, ela vai falar sobre os mistérios de Deus para não ter que estar explicando sobre essas inconformidades. Quinto princípio, eu tenho plena convicção, creio com fé completa, que o bendito seja o seu nome, só ele se deve rezar e não a outro. Então nós rezamos a Deus. O culto, que chamamos de avodá, ou traduzindo-se serviço, só a ele nós podemos prestar culto. Só a ele nós reverenciamos, rezamos, agradecemos, pedimos perdão, e não a outro. Por quê? As outras religiões, elas têm intermediários de que os seus fiéis precisam falar para que isso depois seja levado para Deus. O sexto princípio diz assim: eu tenho convicção de que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. Eu creio com fé completa de que todas as palavras dos profetas elas são verdadeiras, né? Digamos amém. Que ao Taná, nós temos os grandes e os pequenos profetas. Grandes e pequenos é a forma como o Taná ele destaca o tempo em que cada um desses profetas surgiram e também a relevância das suas profecias num contexto regional ou mundial, ou ainda o tamanho dos livros, né, de que esses profetas tiveram as suas interações. Então, mas em suma, todos esses profetas, eles são verdadeiros. Eu tenho plena convicção de que todas as palavras dos profetas são verdadeiras. E eu creio, o sétimo tópico, eu creio com plena convicção de que Moisés, nosso mestre de bendita memória, ele é o pai e mestre de todos os profetas. Ou seja, Moshe foi o primeiro dos profetas com quem Deus falou de forma diferente. A Moshe Deus falou face a face, muito além do que estamos falando aqui, através desse software, desse aplicativo. Deus falava com Moshe face a face, né? E depois dele vieram todos os profetas. E todas as profecias de todos esses profetas, que são 55 profetas, dos grandes e dos pequenos, todos esses profetas, eles falaram sempre em afirmação à Torá de Moisés, né? Todos eles são pró-Torá. Estamos finalizando aqui. 8. Eu acredito com fé completa que a Torá, que se encontra em nossas mãos, ela foi dada a Moisés, nosso mestre de bendita memória.
Então, acreditamos de que a Torá ela foi outorgada a Moshe e a todos os nossos pais aos pés do Sinai, que é no dia de Shavuot que nós comemoramos esse dia. Nono, eu acredito com convicção de que a Torá ela não foi trocada e nem haverá outra Torá por parte do Criador, bendito seja Ele. Ou seja, a Torá ela é insubstituível, né? Ela superou todas as eras. Então, a Torá ela já era conhecida pela tradição do judaísmo patriarcal. O judaísmo patriarcal que vivia uma vontade divina através da Torá oral. E depois da revelação do Sinai, a Torá escrita, ela serviu de revelação ao mundo. Então, o judaísmo ele vai se dividir em 3 grandes momentos da história da sua existência. O judaísmo patriarcal, que compreende de Adão até Moshe, é datado de judaísmo patriarcal. Depois o judaísmo sacerdotal, ele vai marcar exatamente de Moshe até a destruição do segundo templo no ano 70 da Era Comum, depois da destruição do segundo templo. E momentos antes até da destruição do segundo templo, na construção desse segundo templo, os judeus que voltaram da Babilônia, do cativeiro, a grande assembleia ela vai organizar a Torá, ela vai organizar a vida judaica a partir da diáspora, ou seja, o judaísmo rabínico. O judaísmo rabínico é a forma como nós vivemos na diáspora, ausente da terra, do templo e do serviço dos levitas. Né? E depois, pessoal, vem a Era de Machia. A Era de Machia, em que essa Torá ela vai sair de Sião para todas as nações. Então, ela continuará sendo a mesma Torá e não haverá outra. 10º, eu tenho fé completa de que o Criador, bendito seja o seu nome, ele conhece todas as obras dos homens e todos os seus pensamentos, pois assim foi dito. O Criador de todos os corações conhece todas as suas obras. Então, desta forma, Deus conhece. Nós somos a coisa criada por Deus. Ele conhece todos os pensamentos do coração. Tá? Conhece todas as intenções. 11º, eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, recompensa os que guardam os seus preceitos e que pune os que transgridem. Né? Então Deus, ele é generoso com os bons, com os que se elevam, com os que guardam os seus mandamentos, e ele pune os maus, que são os que transgridem. Né? Então, a recompensa que existe para ambas as partes. Eu creio com fé completa, é o 12º. Eu creio com fé completa na vinda de Machia, apesar dele tardar em vir, continuo a esperá-lo a cada dia. Né? Esta é a convicção que temos, pessoal, já há mais de 3.300 anos, e que ela se atenua principalmente com a vida de milhares, de milhões de judeus
e de homens de outras tribos que estão fora de Eretz Israel. Então, para cada dia e para cada momento e para cada judeu que está fora do seu próprio lugar, nós aguardamos com convicção e com esperança a cada dia na vinda de Mashiach, que é o que nós chamamos de Era de Mashiach, ou que muitos também chamam a Era de Mashiach. E o 13º princípio, eu creio com fé completa que haverá a ressurreição dos mortos quando for do agrado do Criador, bendito seja o seu nome. E exultará e exalçará a sua lembrança para todo sempre. Então, essa é uma convicção. Por exemplo, nós fazemos o Kadish Yatom, que é o Kadish dos enlutados, que é a forma de consolar os enlutados, as pessoas que perderam um ente querido. E o Kadish completo, ele fala sobre essa convicção do 13º princípio da fé judaica, da crença de que nós ressurgiremos, ressuscitaremos. Tá bom? Eu quero ver se eu compartilho com vocês aqui uma apresentaçãozinha, para ver se eu consigo localizar aqui. Deixa eu só ver onde eu coloco para apresentar isso. Deixa eu ver onde eu apresento isso aqui, pessoal. Animações de apresentação. É ali embaixo. Ali na direita. Embaixo? É, Aqui? mais para a esquerda. Nesse coisinha do lado de onde dá zoom. Aqui? Aí não permite. Fala para ele que é o ícone da porta, peço. É, o ícone que está na esquerda daquele sinalzinho de menos. Esse aqui? Esse. Ah, olha aí. Então nós temos uns hackers aqui, né? Uns hackers na aula. Sim ou não? Bom, pessoal, então vamos lá. Então, os 13 princípios da fé judaica, eu vou ver se eu consigo trazer mais alguma coisa. Eu fiz a leitura da forma como está no Sidur, e isso é tão importante, pessoal, que quando, no processo de conversão, lá no Sim Brasil não promove conversão, porque nós acreditamos no retorno, de que a conversão de dúvida, ela não torna ninguém um judeu, senão um prosélito. Mas respeitamos, né, esses processos e, obviamente, que consideramos importante para as pessoas que assumem isso a partir de outras comunidades. E que na entrevista do Tribunal Rabínico, o que se pergunta como forma de medir a compreensão do candidato que está se convertendo ao judaísmo é sobre os 13 princípios da fé judaica, certo, pessoal? Certo, pessoal? Ou seja, no vestibular, na prova, no exame, no concurso, é a matéria que sempre cai no que se trata de judaísmo.
Então, conhecer os 13 princípios da fé judaica é muito importante, porque isso te ajuda a se localizar, isso te ajuda a se localizar nas múltiplas religiões de cujas suas bases ela se divide entre o cristianismo, o islamismo e nós, judeus. Então é muito importante para vocês conhecerem os 13 princípios da fé judaica. Isso vai sempre cair na prova, em todas as provas. Não só a do primeiro grau, a do segundo grau, a do vai cair no vestibular, vai cair no concurso, sempre cai sobre os 13 princípios da fé judaica. E de tão importante que isso é. Tá bom? Tanto que, já foi mencionado aqui, ela consta nas orações, que é o Igdalo, que mostramos aqui no início da nossa apresentação. Tá bom? Então, esses princípios fundamentais, eles sintetizam as crenças centrais do judaísmo. Então, ele vai guiar a vida espiritual e a ética dos judeus, de todos nós judeus. Bom, a existência de Deus, a crença no Deus único que vimos que vimos que está nos 13 princípios da fé judaica, de que o judaísmo acredita em Deus, em um Deus único, transcendente e soberano. 2, o reconhecimento da unicidade de Deus. Deus não se divide. Ninguém precisa de um intermediário para falar com Deus. Ninguém precisa de um intermediário para conversar com Deus em hipótese alguma. Tá? Tá mudando aí para vocês até, pessoal? Não. Não está mudando? Não. Deixa eu ver se... Interromper. Deixa eu fechar aqui. Espera aí. Está travando? Deixa eu mudar de internet aqui, então, pessoal. Espera aí. É para melhorar.
Vamos lá, pessoal. Eu não sei se ela não tinha que estar na apresentação de guia, né? Eu estou abrindo como janela, talvez seja isso. Eu perdi. E agora, né? Para onde vai essas apresentações? Vamos lá, pessoal, só mais um minutinho aí. Tem que ter um hacker aqui para manjar desse negócio, viu? Tá, pessoal, vamos lá. Eu não sei por que ela não tá mudando para vocês aí, sabe? Ela tinha que me aparecer aqui
É. Não sei por que não vai aparecer para vocês aí, pessoal. Aparece aí, Roche. Aí aparece. Apareceu? Apareceu, mas não muda aí para Sim, vocês, sim. entendeu? Não muda de apresentação. Samuel, agora, pessoal. Pessoal, mais um minutinho só, tá? Vou tentar mostrar essa apresentação aí. Ó, eu não estou conseguindo pôr essa. Apresentação. Roche, el micrófono, Roche. O microfone tá desligado.
Pronto, pessoal. Está me ouvindo aí agora? Sim. Meu Deus do céu. Depois da Maristela, eu acho que no próximo eu vou Sim, sim. apresentar no. Agora eu não consigo pôr a. Ah. Pronto, pessoal. Voltamos aí. Agora com áudio, agora com a apresentação e sem a paciência de vocês aí. Reconhecimento da unidade de Deus é um princípio central, né? O que nos proíbe da idolatria, tá, pessoal? Então, eu tinha dito para vocês que, por exemplo, o cristianismo ele se considera também uma religião monoteísta, de que eles acreditam num único Deus. Só que o monoteísmo cristão, ele é divisível. Ele é divisível na Trindade. A Trindade que é um Deus, mas que se divide em três. Aí eles chamam de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a crença no Deus único, no judaísmo, para nós judeus, de todas as linhas judaicas, ela transcende. Deus é único e transcende e é soberano. E o reconhecimento da unidade, da unicidade de Deus, ele é um princípio central para o judaísmo. Ou seja, ele nos tira de qualquer possibilidade da idolatria. Shema Israel, Adonai Elohim, certo? 3. Deus na vida judaica. A crença em Deus é essencial na vida espiritual e ética do judaísmo. Acreditamos no único Deus, de que a unidade é indivisível. Bom, a natureza de Deus, a incorporeidade de Deus. Deus é incorpóreo como um ser espiritual. Ele transcende a qualquer forma física. Então, Deus, alguém poderia perguntar assim, Deus pode se transformar no que ele quiser? Ou ele pode criar uma pedra que ele mesmo não possa levar? Então, Deus, ele transcende a coisa criada. Ele é um ser espiritual. E a eternidade de Deus existe antes da criação do universo, além do tempo e do espaço. Ou seja, alguém poderia perguntar, a mãe de Deus, o pai de Deus, o criador de Deus, ou o momento em que Deus passou a existir, ou ser percebido. Não. A existência, ela, Deus transcende a existência. Então, logo, Deus não tem criador, não tem pai, não tem mãe, porque ele existia antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Antes de Deus, nada existia. Tudo passou a existir depois de Deus. Então, a eternidade de Deus, eu disse mais cedo aqui, na teoria da relatividade, vocês estão estudando e ainda continuarão estudando sobre isso no colégio, é que o espaço e o tempo, ele é considerado nessa mesma teoria de Albert Einstein como matéria, ou seja, a coisa criada. Por isso que Igdalo diz, Deus não pode ser limitado pelo tempo e nem pelo espaço. Ele existia, porque o tempo e o espaço também são criaturas divinas. Deus os criou. Querem perguntar, pessoal? Perguntem, eu só não sei falar sobre Trindade. Essa coisa eu não manjo. A adoração é dever. O dever de adorar a Deus se manifesta em orações, as orações judaicas de Shabat, as festas, Pessa,
todas as outras festas, todos os serviços, o Shacharit, a Minha, o Arvit, o jejum, o Yom Kippur. Então, a adoração é o dever judaico de que nós reverenciamos e adoramos a Deus. E isso se manifesta através das nossas orações, né, dos nossos serviços. E o estudo da Torá. O estudo da Torá é a forma como Deus fala com você, é a forma como Deus fala conosco, fala com cada um de nós. Bom, e a justiça, a tzedakah, que é promovida pelas duas coisas, o estudo da Torá, as orações, que logo manifestam em nós a justiça. Os profetas, a autenticidade. Os profetas bíblicos são vistos como autênticos e com autoridade divina. São homens por meio dos quais Deus fala com os judeus, de todos os tempos, de todos os lugares, os nossos profetas. Moisés é considerado o maior dos profetas, com relação especial a Deus. Por quê? Diferente dos outros profetas, pessoal, com quem Deus falava através de visões, ou seja, de intuições, de visões, ou através dos sonhos. Mas com Moisés, Deus falava face a face. Por isso ele é considerado o maior de todos os profetas, o pai e mestre dos profetas. Por quê? A outra coisa é que os profetas que vieram depois de Moisés, todos eles, os 55 profetas do Taná, todos eles falam da Torá e da legitimidade da mesma Torá. A Torá foi transmitida por Deus a Moisés no Sinai. E todos nós, através dos nossos pais, que eram mais de 3 milhões de hebreus, testemunharam esse efeito, da forma como Deus se revelou através de sua Torá para nós. A Torá, a imutabilidade da Torá. A Torá não vai mudar. Então, por exemplo, dentro da crença cristã, ela é marcada pelo surgimento do profeta cristão, que é Jesus. O profeta cristão, Jesus, ele mudou as leis, ele anulou a Torá. Então, isso não é possível a partir do pensamento judaico. A Torá é imutável. Ela existe antes da criação do mundo. E ela continuará existindo depois da era de Mashiach, e ela continuará existindo no Olam Rabá e por todos os tempos. Ela nunca vai mudar. E a recompensa e a punição dos que cumprem a Torá e dos que não cumprem a Torá, ela também vem. As duas são recompensas e punições. Punição para quem transgride, para quem é mau, e a recompensa para os justos que se elevam e praticam a justiça. Bom, o estudo contínuo da Torá é essencial na vida judaica. E a justiça divina é um princípio fundamental da nossa ética, a ética judaica. Tudo bom, Estevão? O Mashiach, animali. Canta aí, o Mário. Mashiach. Oi, 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 oi. O Messias é a ressurreição. Messias, crença na vinda de um líder judeu que trará a redenção. Ressurreição, crença na ressurreição dos mortos no mundo vindouro. Muito Esperança, as crenças trazem esperança e significado à vida judaica. Muito bem. Agora canta a música Anima-me.
A crença na vida de um líder. Anima-me, anima-me. Muito bom. Mashiach, a crença na vinda de um líder judeu que trará redenção. Ressurreição. A crença na ressurreição dos mortos no mundo vindouro. E a esperança das crenças que trazem o significado da vida judaica. A grandeza de Deus, a unicidade. Deus é a fonte última de toda a existência. O amor e temor. O amor e o temor a Deus são os princípios fundamentais. A confiança nas promessas de Deus são essenciais, que é o que diz sobre cada um dos 13 princípios. Anima-me. Eu creio com fé completa. Eu acredito em todos esses princípios. Então, para cada um dos 13 princípios, ele inicia. Anima-me. Eu acredito com fé completa. Né? Isso é essencial também na vida judaica. Deus e a vida judaica. A adoração, pessoal, que é o avodá, o nosso culto. A adoração a Deus é o centro, é central na vida espiritual judaica. Então, o nosso judaísmo, com a ausência longe da terra de Israel, com a ausência do templo, com a ausência do serviço dos levitas e dos coanim, as nossas sinagogas, ela reúne essa parte central do avodá, que é quando nos reunimos para os nossos serviços de shacharit, de minhá, de arvit, de Shabbat, de Yom Tov. O estudo do Torá, ele nos coloca de novo com a nossa própria essência. Quando nós descobrimos que conseguimos manifestar os atributos divinos através dessa mesma Torá. E a justiça, a prática da justiça e da bondade é essencial do que nutrimos e recebemos dos dois serviços, do avodá e do estudo da Torá. Princípios éticos, recompensa. Quem gosta de recompensa aí? Recompensa, chocolate, doce, festa, presente, prêmios. Recompensa é a crença na recompensa por absorver os mandamentos divinos. Quando nós cumprimos os mandamentos, nós nos elevamos. Nós vamos nos tornando iguais a Deus, pelos atributos divinos. Quais são os atributos divinos? Os atributos divinos, a gentileza, a honestidade, a confiança, a justiça, e assim vai, sucessivamente. Punição é uma recompensa às avessas. Então, a crença na punição por transgredir os mandamentos. Quando nós transgredimos o mandamento, o que está por trás dele é uma severidade, uma punição. Justiça divina. Justiça divina é o princípio fundamental da ética judaica. A confiança em Deus. A confiança nas promessas de Deus é essencial na vida judaica. A esperança e o significado. Mashiach, a crença que nos traz a esperança da redenção. A ressurreição dos mortos, de que os justos, eles ressurgirão para entrarem no Olam Rabá, e a confiança em Deus, pessoal. A confiança em Deus, nas promessas de Deus, que nos fortalece e que inspira todos os fiéis através da sua emuná, através da sua kavaná. E aí nós finalizamos. Nós finalizamos essa aula sobre os 13 princípios da fé judaica. Eu vou colocar lá no grupinho esta apresentação. Quem perdeu a aula hoje vai ter lá também no grupo o link para assistir essa aulinha, não ficar sem entender esse princípio fundamental do judaísmo que cai em todas as provas. Na página 120 do Sibir você tem os 13 princípios da fé judaica.
na página 120. A reza Igdal, ela reúne os 13 princípios da fé judaica. Eu ainda vou pôr uma apostila para vocês lerem com detalhe as explicações rabínicas sobre os 13 princípios da fé judaica, tá bom, pessoal? Isso te ajuda a entender, a se entender, a se conhecer, meio ao cristianismo, meio ao islamismo, você entender de que as duas religiões coexistentes, elas surgiram exatamente do judaísmo. Os nossos patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó, e os patriarcas do islamismo, Ismael, os patriarcas do cristianismo, Esad, Edom. Edom é o patriarca do cristianismo e Ismael do islamismo. E nós, judeus, temos os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, as nossas matriarcas, Sara, Rivka, Rahel e Leia, e o cristianismo. Ele vai surgir exatamente do judaísmo. E o islamismo, ele vai surgir com bases do cristianismo e do judaísmo, vai surgir a religião islâmica dos muçulmanos. Pessoal, terminamos aqui a nossa aula. E vou abrir espaço para vocês fazerem as perguntas. Perguntas, pessoal. Sobre os 13 princípios da fé judaica. O que você não entendeu? Ou o que você quer que explique melhor isso? Feriado. Quem está indo para a praia? O sítio? Para a casa da avó? Muito bom. Pessoal, então, amanhã é um feriado cristão, né? Chamado de Sexta-feira da Paixão, e depois o sábado de Aleluia, e depois o domingo, que tem significado forte para os cristãos. Ontem eu fui no cinema e vi que está em cartaz lá um filme cristão sobre a paixão lá, paixão de Cristo. É o momento em que o Messias cristão morre de forma desastrosa. E as igrejas, nesses dias de Páscoa cristã, eles vivem um ressentimento sobre a morte do seu Messias, e eles atribuem muita energia ruim aos judeus. As encenações que são feitas, as encenações são teatros, tá, pessoal? Eu não sei quantos de vocês já assistiram a algum teatro na escola, na escola, ou na sua cidade. Quantos de vocês já foram no teatro? Nenhum? Foi, Giuseppe? Teatro? Eu já fui. Olha só. Então, desde a Idade Média, quando não tinha TV, não tinha cinema, não tinha Google Meet, nada disso aqui que estamos vendo hoje. Então, essas encenações, vou repetir. Da onde você precisa que eu repita? A pergunta, se vocês foram para o teatro. Essa foi a pergunta. Então, aqui alguns já foram para o teatro. Então, eu disse que o teatro, que ainda existe, o teatro na escola, muito bom. O teatro que ainda existe, antes da televisão, do cinema,
do tablet que você tem, do seu notebook, do seu computador, isso aqui nada existiu, nada disso. Isso aqui é tudo muito recente. Então, as encenações, que é o mesmo filme que nós assistimos através de produções de vídeos, então essas encenações eram feitas através de teatros, né? Esses teatros medievais, eles colocavam nesse mesmo período da Páscoa cristã sobre a encenação da paixão de Cristo, que fala exatamente do momento em que ele morre nas mãos dos malvados judeus. Quando terminavam essas apresentações, ou as missas, elas lotavam as igrejas na Idade Média, então esses cristãos saíam das missas ou dos teatros onde havia esses, e invadiam os guetos, os redutos onde moravam os judeus, e lá eles barbarizavam, eles matavam crianças, matavam mulheres judias, eles matavam homens, eles faziam o que chamavam de prongros, que é a mesma coisa que o Hamas fez no dia 7 de outubro, né? Quando eles invadiram lá e, de surpresa, eles mataram todas as pessoas que eles encontraram à frente. Então, isso era feito, esses prongros, normalmente se dava nesse período que estamos passando aqui. Então, pessoal, meninos e meninas, é uma época de todos os anos em que o antissemitismo ele aflora, o ódio judaico ele aflora na mente de muitos cristãos, entendeu? Muitos cristãos são acometidos desse ódio, do antissemitismo, e por isso sinagogas são apedrejadas, cemitérios e outras instituições. E ainda existe uma tradição que eles malham o Judas. O Judas foi o personagem do Novo Testamento que traiu supostamente o mestre dele. Então eles fazem um boneco e pendura nos postes das ruas e escreve no peito dele, judeu. E no sábado, que ele chama de sábado de aleluia, eles lixam, eles batem nesse boneco como se estivesse batendo no Judas ou em um judeu. Então, cuidado. Vamos reforçar o cuidado, né, com esse período aí, porque isso não mudou de todos esses 2000 anos da existência do cristianismo. Nós passamos a conviver com esse ódio do antissemitismo presentemente, tá bom? No mais, vamos aproveitar o feriado em nosso favor, vocês não vão ter aula amanhã, certo? Vão dormir até um pouquinho mais tarde, vão poder participar e ajudar nos preparativos do Shabat. Bom final de semana para todos vocês, um bom final de semana e um Shabat Shalom antecipado para todos vocês. Alguma pergunta? Não? Não. Então, beleza. Nenhuma dúvida, vocês entenderam tudo. Entendemos. Nós entendemos, Rocha. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Xoxua. Obrigado, a Ema. O que você não entendeu? Pode perguntar. Vocês não precisam ter vergonha, tá, pessoal? Não precisam ter vergonha. Você fala assim, poxa, se eu perguntar, vão saber que eu não entendi. Aí eu prefiro ficar quieto e não perguntar. Não. Um judeu, ele só aprende com as dúvidas. Então, quem não tem dúvida, ou ele não entendeu, ou ele está com vergonha, ou ele entendeu tudo. Dificilmente nós entendemos tudo, sempre ficamos com uma dúvida, tá? O que nós não podemos fazer é ter vergonha de perguntar a dúvida que temos, tá bom? Porque o tímido não pode aprender. Então, bom descanso para todos vocês. Vocês poderão também fazer pergunta por escrito, tá bom, pessoal? Pode fazer no chat, pode fazer lá no grupinho que nós temos. Você pode fazer sua pergunta aqui, ó.
no chat, que eu dou uma olhadinha, veja se tem alguma coisa. Ah, você se lembrou depois? Você pode perguntar lá no grupo. Samuel, sobre a aula dos 13 princípios. Tem uma dúvida? Pode mandar no meu privado, que eu respondo. Tá bom? Obrigado. Laila Tove, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Laila Tov. Shabbat shalom. Shalom. Laila Tove.